Bom dia, pessoal. Bom dia, boa segunda-feira. Vamos começar essa semana sendo inspirados por Jesus, inspirados pelo Espírito Santo. Vamos começar o nosso encontro hoje da jornada de volta para casa, fazendo aquela nossa respiração mais profunda, entregando ao Espírito Santo a nossa capacidade de aprender, de ensinar, de estender amor. Pedir a Jesus que nos inspire a ver o mundo, a ver todas as pessoas e a nós mesmos com os olhos dele, com a visão de Cristo, para que a gente faça que nem Michelangelo fazia nas suas obras, como a gente viu na aula de ontem. Quando Michelangelo enxergava na pedra a sua obra e tudo que não era a sua obra ia fora. Então vamos pedir a Jesus que nos inspire a enxergar a nós mesmos e aos nossos irmãos como Cristo que nós somos e que tudo que tiver em volta se desfaça como a ilusão que são. Então que o nosso encontro hoje seja iluminado pelo amor de Jesus, pela sabedoria divina que está dentro de todos nós. E a lição 10 fala hoje: os meus pensamentos não significam coisa alguma. Na lição 4, Jesus afirmou que esses pensamentos não significam nada. Como Jesus explica no segundo parágrafo, ele agora diz meus pensamentos ao invés de esses pensamentos, portanto, tornando o ensinamento muito mais pessoal para nós. Essa ideia se aplica a todos os pensamentos dos quais esteja ciente. Os meus pensamentos não significam coisa alguma. Ou venhas a estar ciente durante os períodos de prática. A razão dessa ideia ser aplicável a todos eles é que não são os teus pensamentos reais. Já fizemos essa distinção antes e a faremos novamente. Ainda não tens base de comparação. Quando tiveres, não terás dúvidas de que o que antes acreditava serem os teus pensamentos não significava coisa alguma. Até quero compartilhar com vocês aqui o que eu estava pensando um pouco antes de entrar na live, que era pedindo a Jesus que me inspirasse. E aí, ao mesmo tempo, me veio aquele pensamento assim, que obviamente Jesus estava me inspirando. Porque se eu estivesse pensando com o sistema de pensamento do ego, eu não estaria aqui todas as manhãs fazendo uma live, falando, estendendo ensinamentos que inicialmente, quem sabe, vão ser para 3, 4 pessoas, meia dúzia de pessoas, mas principalmente para mim, porque o treino de um curso em milagres é para nossa própria expiação, corrigir os nossos pensamentos para nós mesmos, iniciar a salvação por nós mesmos. Num curso em milagres, expiação não quer dizer castigo. Na linguagem de um curso em milagres, expiação quer dizer correção. Então, a gente pede ao Espírito Santo que corrija os nossos pensamentos e a gente começa pela gente. Mas então, eu estou aqui todos os dias abrindo meu coração na frente de uma câmera,
coisa que há muito tempo eu vinha sentindo vontade de compartilhar, alguns conhecimentos que eu tinha ao longo do meu trabalho como terapeuta, e eu não conseguia falar. Eu não conseguia abrir a câmera e falar e compartilhar dos meus conhecimentos, porque no fundo eu sentia que parecia que não fazia sentido nenhum. Todo aquele conhecimento que eu tinha das terapias alternativas. E só depois de um curso em milagres que eu comecei a entender por que eu não conseguia compartilhar aqueles conhecimentos. Por que não fazia sentido eu abrir uma câmera e compartilhar aquele conhecimento do mundo. Era porque algo muito maior vinha para que eu pudesse compartilhar com vocês. E esse algo muito maior, eu me emociono. É tudo que Jesus nos traz num curso em milagres. Então, quando ele fala que a gente ainda não tem base para comparação, para conseguir saber o que é os nossos verdadeiros pensamentos e o que não é os nossos pensamentos, que são os pensamentos do sistema de pensamento do ego, portanto não são nossos, é essa comparação que eu faço. Eu pude fazer essa comparação agora de manhã, antes de começar essa live. A comparação é como que antes eu não conseguia abrir uma câmera e compartilhar tanto conhecimento do mundo que eu tinha. Eu não conseguia, porque eu não estava sendo inspirada pelo Espírito Santo, não estava sendo inspirada por Jesus, eu estava sendo inspirada pelo ego. Não posso nem dizer inspirada, né? Eu estava sendo compelida eu sentia vontade, mas não conseguia falar. Eu estava muda, estava calada, estava num silêncio total, porque eu não conseguia compartilhar nada mais. E Jesus foi me preparando, o Espírito Santo foi me preparando para que eu pudesse fazer hoje essa comparação do que eram os meus pensamentos equivocados e o que é o meu pensamento real. E é por isso que eu tô aqui hoje. Então, quem tá começando no treino, paciência e confiança em Jesus e no Espírito Santo, porque o momento de tu agir no mundo através dos propósitos do Espírito Santo para ti vão acontecer. Vão acontecer. Pratica, estuda. Esteja consciente das vezes que você está escolhendo o ego ao invés do Espírito Santo. Esse é o treino. E vai chegar a hora de você fazer grandes obras aqui, não porque está sendo compelido pelo ego, mas porque está sendo inspirado pelo Espírito Santo. Então vamos seguir aqui. Nossos pensamentos reais seriam qualquer coisa em nossas mentes certas. Qualquer coisa que venha do Espírito Santo. Nesse sentido, um pensamento irreal seria, por exemplo, que alguém está me atacando. O pensamento real seria o de que esse é um pedido de amor. E é um pedido de amor que é compartilhado por mim. No entanto, como Jesus está ensinando aqui, ainda estamos identificados demais com nossos pensamentos para sermos capazes de considerar seriamente o que ele está nos dizendo sobre os pensamentos que nossos pensamentos estão encobrindo. Mas olha o que o Ken fala aqui, mas estamos apenas na lição 10. A gente nem começou. Gente, quando a gente pensa com o sistema de pensamento do Espírito Santo, a gente vê claramente quando um comportamento de ataque de alguém contra nós
na verdade é um pedido de amor. E eu tenho praticado isso com a minha filha muito, com a minha filha de 8 anos. Porque a cada dia mais, a cada vez que ela faz uma birra, ou que ela briga, ou que ela grita, ou que ela parece que está me atacando, eu vejo muito claramente o pedido de amor dela. E antes, o que eu fazia? Eu explodia junto com ela. Ela me atacava, eu atacava de volta ou me defendia, né? Depois a gente vai ver aqui ao longo dos exercícios, que vai ter essa parte que diz que quem se defende é atacado, né? Quando eu me defendo, eu sou atacado. Então, assim, não é que 100% das vezes a gente vai sair conseguindo fazer isso, mas é a prática, é o treino. E hoje eu vejo muito que cada vez que ela me ataca é um pedido de amor. Então, ao invés de eu me defender ou de eu atacar, eu abraço. Ou se ela não está pronta para receber um abraço, eu acalmo meu coração, saio de perto, vou fazer outra coisa, entrego para o Espírito Santo os equívocos da nossa mente, faço uma oração, depois volto até ela e abraço forte, porque é um pedido de amor. É um pedido de amor tanto dela quanto meu, porque somos um. Essa é a segunda vez que usamos esse tipo de ideia. A forma é apenas ligeiramente diferente. Dessa vez, a ideia é introduzida com meus pensamentos ao invés de esses pensamentos. E nenhuma ligação explícita é feita com as coisas ao teu redor. A ênfase agora na falta de realidade daquilo que pensas que pensas. A ênfase está agora na falta de realidade daquilo que a gente pensa que está pensando. Porque não são os nossos pensamentos reais. Estão encobrindo os nossos verdadeiros pensamentos, que são os pensamentos que a gente pensa com Deus, com o Espírito Santo. Jesus não está falando sobre o que percebemos do lado de fora. Lembra que todos os outros exercícios que a gente fez até agora, a gente estava percebendo o mundo ao nosso redor? A gente estava fazendo exercícios para desfazer o que a gente estava vendo lá fora? Então, agora ele está falando sobre o que pensamos. Você pode ver nessas lições como ele vai para frente e para trás, em suas tentativas gentis em nos convencer de que não somos quem pensamos ser. Esse é um processo que gradualmente nos leva através do labirinto do sistema de pensamento do nosso ego. O aparente terror do círculo de medo que ele descreve no texto, até o amor de Deus que alegremente nos espera logo além dele. No parágrafo 3, agora, é uma ótima afirmação da projeção. Embora o termo em si não seja usado nesse parágrafo que eu vou ler agora, ele está falando de projeção. Da projeção dos nossos pensamentos que sai de dentro para fora. Projeta lá no mundo. Esse aspecto do processo de correção começou com a ideia de que os pensamentos dos quais está ciente são sem significado. Estão fora ao invés de dentro de ti. Então, estão fora, projetados. Então, enfatizou-se o seu status passado ao invés do presente. Agora estamos enfatizando, porque percebe, gente, primeiro ocorre o pensamento, depois ocorre a projeção do que a gente está vendo lá fora. Então é claro que o que a gente está vendo lá fora é passado. Já passou aqui, ó. Já foi aqui no pensamento. Por isso que ele diz que tudo que a gente está vendo lá fora é passado. Por quê? Porque foi projetado,
foi pensado aqui primeiro. Então, se foi pensado, tudo que eu tô vendo já foi aqui. Agora estamos enfatizando que a presença desses pensamentos significa que não estás pensando. Essa é apenas uma outra maneira de repetir a nossa declaração anterior de que a tua mente está realmente em branco, como a gente falou na lição 9. Falamos ontem. Como tal, esse é o pré-requisito para a visão. O pré-requisito para a visão é a gente assumir e admitir que a gente está realmente com a mente em branco, porque estamos pensando com pensamentos que não existem, que não são nossos. Jesus quer que compreendamos que nossos pensamentos não são nada, nossos do ego, né, gente? No entanto, pegamos esses pensamentos de inexistência e os projetamos, porque pensamos que são reais. Portanto, eles são vistos como imagens reais no mundo externo. Jesus quer que compreendamos que os pensamentos que agora são a fonte projetada das nossas percepções também não estão realmente lá. Nossas mentes, para repetir essa ideia importante, estão cheias de pensamentos sem pensamento. Como eu falei para vocês, como se fosse um pacotinho que tu abre e não tem nada dentro. Ou ideias sem pensamento, né? Porque são baseados no sistema de pensamento ilusório de separação do ego. Aquela crença de que foi possível um dia nos separarmos da nossa fonte e nos dividirmos em bilhões de consciências. Mas na verdade continuamos sendo um único só ser, o único Filho de Deus, Cristo. E a gente continua ligados a Deus. Então, mais uma vez, a nossa jornada de volta para casa é para que a gente diminua o tempo e desperte para nossa verdadeira condição. É isso, para que a gente desperte para nossa verdadeira condição, que é que a gente nunca saiu do céu. Mais uma vez, o céu não é um lugar, não tem forma. Nós somos mente. Corpos não existem verdadeiramente. É isso que Jesus ensina num Curso em Milagres. Então, fecha os olhos para esses exercícios e começa-os repetindo uma ideia para o dia de hoje, bem lentamente para ti mesmo. Depois acrescenta: essa ideia me ajudará a liberar-me de tudo que eu acredito agora. Então vamos fazer a prática na prática mesmo, tá, gente? Assim, a gente vai fazer, vamos fechar os olhos e vamos pensar. Os meus pensamentos não significam coisa alguma. E logo após, essa ideia me ajudará a liberar-me de tudo em que eu acredito agora. Os exercícios consistem como antes em investigar na tua mente todos os pensamentos que estejam disponíveis para ti, sem seleção ou julgamento. Tenta evitar qualquer tipo de classificação. De fato, se achares que pode ser útil, poderias imaginar que está vendo uma procissão estranhamente agrupada passar, com pouco ou nenhum significado pessoal para ti. À medida que cada um cruza sua mente, dize: meu pensamento sobre ... não significa coisa alguma.
Essa vai ser a prática de hoje. Meu pensamento sobre o barulho que tá aqui no meu vizinho não significa coisa alguma. O meu pensamento sobre a discussão que eu tive com meu esposo, com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos ontem, não significam coisa alguma. Os meus pensamentos sobre escassez, falta de saúde, falta de trabalho, medo, sabe? Vai deixando a procissão de pensamentos passar, todas elas que estão passando na nossa mente, como se fosse uma procissão. Todos os pensamentos que estão passando na tua mente agora, você vai pensar, meu pensamento sobre o próximo pensamento não significa coisa alguma. Esse é um exemplo do que significa olhar com Jesus para o seu ego, a importância do que enfatizamos continuamente. O você que olha, sem apego pessoal a esses pensamentos, é a parte tomadora de decisões das nossas mentes, para a qual o retorno é o objetivo do curso e o significado do milagre que dá a um curso em milagres o seu nome. O processo encerra darmos um passo atrás com Jesus. Observar seu ego, criar um grande caso contra alguém ou contra você mesmo, vê-lo pegar um fragmento aqui e um pedaço ali, tecendo um retrato aparentemente completo para provar que você está certo em relação às suas percepções de vitimação no mundo e que todos os outros estão errados, incluindo o Espírito Santo. Você simplesmente observa seu ego em ação, atuando como um personagem, como um ator atuando num filme, numa novela. Uma procissão estranhamente agrupada a passar. Seu propósito sendo nos confundir sobre nossa identidade, fazendo-nos acreditar que somos um corpo e não uma mente. Embora Jesus não esteja nos dando seu ensinamento completo aqui, ele está estabelecendo seus princípios básicos. Finalmente, o pensamento de hoje pode, obviamente, servir para qualquer pensamento que te aflige em qualquer momento. Qualquer pensamento que te afligir, hoje ou em qualquer outro dia, você parar, observar eles e pensar, meus pensamentos sobre tal conflito, tal medo, raiva disso, daquilo outro, não significam nada. E ele recomenda, né, que a gente faça 5 períodos de prática no dia de hoje, com essa lição, cada uma com aproximadamente 1 minuto, no máximo, de exame mental. Não é recomendado que esse período seja estendido, e ele deve ser reduzido para meio minuto ou até menos se experimentares desconforto. Ele sempre pede para a gente não forçar, amorosamente, para que tudo que a gente esteja fazendo realmente, a gente esteja fazendo realmente e não fazendo porque tem que fazer, sentindo resistência, sentindo desconforto. Lembra-te, contudo, de repetir a ideia lentamente antes de aplicá-la de forma específica e também de acrescentar: essa ideia me ajudará a libertar-me de tudo que eu acredito agora. Podemos ver mais uma vez a importância que a generalização tem para Jesus. Somos solicitados a praticar com a mesma benignidade gentil que ele exibe em relação a nós.
com nossas percepções errôneas específicas para generalizarmos os princípios aprendidos nessas aplicações a todas as nossas experiências. Esse tema continua a reaparecer através de todas essas primeiras lições. E aqui a gente finaliza a lição 10. E eu peço que vocês assistam de novo essa lição, se ficou alguma dúvida, para ficar bem internalizado, tá? Peço que vocês se inscrevam no canal Despertar do Ser, para que vocês recebam as notificações todos os dias dos nossos vídeos, porque a gente está fazendo essas lições uma por dia, são 365 lições de um curso em milagres, que a gente está fazendo através da jornada do livro de exercícios, que é um livro do professor Kenneth Wapnick, que ele vai, a cada parágrafo da lição feita por Jesus, descrita por Jesus, o Kenneth vai lá e desenvolve, porque muitas vezes a lição parece muito abstrata pra gente, mas ele vai lá e desenvolve, porque ele foi um grande conhecedor de um curso em milagres desde a sua fonte, assim. Então, peço que vocês se inscrevam no canal para que vocês recebam as notificações dos vídeos. E eu ainda hoje vou estar subindo para o canal um outro vídeo que eu vou falar sobre... Vocês sabem por que tanta gente segue o Jesus bíblico? Eu vou falar sobre isso mais tarde e vou subir hoje ainda também pro canal. Então se inscrevam, compartilhem, curtam, façam seus comentários aí, deixem suas dúvidas. Vamos fazer realmente um grupo de estudos aqui, para que a gente volte para casa o mais cedo possível, todos nós juntos, porque enquanto faltar um irmão que ainda não despertou, o todo não está completo. E a gente precisa uns dos outros nessa jornada, com toda certeza, de mãos dadas. A gente vai voltar para casa. E eu deixo aqui embaixo também na descrição do vídeo os links para compra de um curso em milagres, capa dura ou capa comum. Eu vou deixando ao longo da nossa jornada aqui também outros links de outros livros, também importante, que nos dão apoio durante essa caminhada com o curso em milagres, que nos ajuda a clarear muito os ensinamentos de Jesus. E eu vou deixando para vocês aos poucos esses outros links, mas vocês já encontram embaixo, aqui abaixo do vídeo, juntamente com a descrição do vídeo, os links para compra de um curso em milagres, tá certo? No Instagram, o link para compra do livro está na bio. E mais uma vez, eu peço que vocês considerem que enquanto faltar um irmão para voltar para a fonte, nós não estaremos completos, porque nós somos um só ser. Enquanto faltar um irmão, não estaremos completos. Por que Jesus está aqui, através de um curso em milagres, nos ensinando a voltar para casa? Porque ele está incompleto sem nós. Então, por isso que eu acho tão importante, compartilhem esses ensinamentos. Não receiem, não tenham medo. Sigam a inspiração do Espírito Santo e de Jesus quando eles dizem para vocês assim: compartilhe esse vídeo, não julgue. Não julgue se a outra pessoa vai gostar, não vai gostar, vai servir, não vai servir. Aí é com ela. A gente precisa compartilhar. O irmão é nada mais, nada menos que outro fragmento de mim mesmo.
e sem ele eu não vou estar completo no céu. Claro que o nosso trabalho começa na expiação da gente mesmo, mas a gente estende ao nosso irmão, porque a gente sozinho, a gente vai se sentir incompleto no céu. Façam a parte de vocês e continuem praticando, continuem estudando. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Tchau. Até amanhã.